Gente amada, nós temos uma grande satisfação, uma grande alegria de poder compartilhar com você uma mensagem que eu acredito que vai ajudar muito na sua vida, no seu estilo de vida. Você vai crescer no conhecimento, na sabedoria, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz assim, e isso aqui é uma mensagem muito profunda do Criador para nós, porque ele diz algo muito importante para nossas vidas. Ele é aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, o Senhor diz o seguinte, é interessante que ele marca a longevidade do ser humano após o pecado. Ele mostra na sua palavra que nós, seres humanos, podemos alcançar, sem dúvida nenhuma, o ideal de viver 120 anos e saudavelmente. E aqui no capítulo 6, no versículo 3 do livro de Gênesis, nos diz a palavra o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Que coisa tremenda, não é? 120 anos seria os dias do ser humano. É o que diz aqui a palavra. A palavra é muito clara e eu acredito nesta palavra. Eu acredito que é possível você viver de maneira longeva 120 anos, porque a palavra do Senhor disse isto. Está escrito na sua palavra. Mas, evidentemente, que nós, para alcançarmos este ideal, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, nós não poderemos estar inseridos nesta promessa do Senhor. Nós temos que conhecer de anatomia, nós temos que conhecer nós mesmos. Às vezes nós conhecemos tão bem um carro, um aparelho, né, doméstico, um aparelho computador ou outra coisa dessa natureza, mas nós não conhecemos a nós mesmos. Não sabemos como nós funcionamos, como os nossos órgãos vitais funcionam. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender como é que essa máquina que Deus, que o Criador fez, funciona. Olha, existem leis no nosso corpo que rege o funcionamento de todos os nossos órgãos vitais e demais órgãos. E estas leis, elas têm que ser obedecidas. E este corpo, para que essas leis sejam obedecidas, ele precisa ser cuidado. Eu preciso saber o que eu vou colocar dentro dele. Eu preciso saber que tipo de alimento eu vou colocar dentro deste corpo. Eu preciso saber que tipo de água, de líquido que eu vou colocar dentro desse corpo. Quando eu falo tipo de água, é porque existem muitas águas falsificadas, à base de refrigerantes, à base até de sucos. Eu estou falando de água pura, salutar. Então, esperamos que nós, ao estudarmos o assunto de hoje, que tem como tema muito precioso os 8 remédios do Criador, nós possamos aprender e possamos enriquecer nossas vidas. Porque, sinceramente, se nós não enriquecermos nossa vida com essa experiência, com esta maneira de viver que o Criador ensina-nos através da sua palavra, através de tantas informações maravilhosas que o Senhor tem dado ao seu povo. Então, veja,
esse programa e analise e tire as suas conclusões. Muito bem. Vamos dando continuidade. Vocês viram aí que é muito importante nós termos um cuidado com o nosso corpo. Nós somos seres racionais, nós temos entendimento, evidentemente. Nós temos falado sobre a água e a importância da água para um viver feliz. A importância da água no cuidado dos nossos órgãos vitais. O último ponto que nós destacamos foi a água e a relação dela com os rins. E nós vimos que os rins, eles precisam de um cuidado especial. E a única maneira, uma das únicas maneiras que a gente tem para cuidar dos rins é dar a ele água. Basta dizer que os rins, ele 86% aproximadamente é constituído de água. E olha, se você não cuidar dos rins, foi o que nós aprendemos. Se você não cuidar dos rins, não cuidar de usar água, a quantidade necessária que ele precisa, ele vai sucumbir. Você vai perder os seus rins. Você vai entrar numa atmosfera sofrida, desesperadora. Sim, desesperadora. Que é a hemodiálise. Você tem que cuidar dos seus rins. E isso só pode ser feito com um dos grandes pontos que nós temos destacado aqui, que é usar água o suficiente. Água o suficiente para abastecer a necessidade dos rins, em quantidade necessária que os rins precisam. Mas, veja, os rins é de importância sem precedentes na questão de uma boa saúde. Mas nós temos também outros órgãos importantes que necessitam de água.
nós vamos destacar, por exemplo, os rins nós falamos há pouco, e torno a repetir que ainda alguma coisa referente aos rins, que para cuidar dele nós temos que aumentar o consumo de água, para que não haja consequências e não haja uma situação, de repente, nós estarmos cheios de cálculos renais. A água é uma das grandes prioridades dos rins. Nós temos também algo muito importante que é necessário que cuidemos, que é o sangue. Meus queridos, o sangue, 82% é água. Eu falei, 82% é água. E não se toma água suficiente se você não tomar água suficiente, se você não fizer essa provisão necessária para o sangue se torna mais denso. Ele fica mais denso. Nós temos as células vermelhas no sangue, que tem como função a troca de gases. Leva o oxigênio aos pulmões e retira o gás carbônico. A viagem dessas células é feita por vasos de calibres muito grandes. E esses calibres vão ramificando e tornando-se cada vez menores. E chega aquela ramificação mais fina, as esterolas. E chega o momento em que é tão pequena essas ramificações que nós chamamos de vasos capilares. E esses capilares são tão pequenos que não podemos ver a olho nu. É interessante que nesse capilar só cabe uma célula vermelha. Você está vendo aí o corrente sanguínea? As células vermelhas circulando. Então, quando esses vasos capilares não chega neles, que eles tornam muito estreitos, só dá para passar uma célula vermelha, uma de cada. Porém, quando não há água suficiente, veja bem, quando não há água suficiente, a densidade do sangue desenvolve então a agregação de hemoglobina, que é um aspecto totalmente estranho. Elas formam um ajuntamento, e esse ajuntamento de hemoglobinas vai circulando, tornando-se cada vez mais o calibre dos vasos diminutos. Então vai diminuindo o calibre dos vasos, tornando eles diminutos. E quando ele chega a diminuir, chega um momento em que uma hemoglobina, certo? Hemoglobina vai ter tanta dificuldade de passar pelo vaso capilar, que é preciso ela se erguer, se eu posso dizer assim, para poder passar. Tão difícil ficou então a passagem dela. Só cabe uma. Se torna uma empurrando a outra, uma empurrando a outra. Ninguém entra. Passagem difícil de acesso. E isso traz muitas consequências. O que acontece com a troca de gás daquele tecido? Ele já está afetado.
E é um tecido que está sob estresse. O gás carbônico, nesse momento, está em grande quantidade. Não existe renovação de oxigênio. Então, meus queridos, o que acontece? Aquele tecido, sim, aquele tecido lá, se torna um tecido sem oxigênio, que é levado àquela região que está acidificante. E começa a agredir as células. E as células vão passando por adaptações e plasmas, metaplasmas, até chegar, sabe o quê? Você sabe o que? Aonde chega então a questão? O que acontece então, meus queridos? Sabe o que acontece? O câncer. O câncer chega. A falta de água. Uma alimentação muito rica em gordura. E vida sedentária. Sim, sedentária. É a causa dessa epidemia de câncer que está assombrando a sociedade. Sim. Sim, meus queridos. É isso que acontece. É esse desastre que acontece. Essa ruína que ocorre. É triste, mas essa é a situação. É uma situação realmente desastrosa. Consequências trágicas. Consequências assombrosas. Nós temos visto nesses dias em que estamos vivendo. É por isso que o câncer, no ranking de destruição da raça humana, ele está em segundo lugar. Em primeiro lugar, o coração. Segundo, o câncer. E nós, nesses estudos que estamos tendo, nos apresentamos muitos fatores que norteiam, que abrem nosso entendimento, nossa compreensão para a origem destas pragas que estão solapando, que estão matando os seres humanos. Nós temos que ter sabedoria, entendimento para fazer valer uma resposta. Os métodos convencionais, a medicina convencional não está resolvendo. Ela está assombrada, porque não tem solução. Nós temos que voltar ao método original. O método original. Deus tem um método original. Os seus 8 remédios. O Criador tem um método original. São os 8 remédios. E nós estamos falando de um deles, nesse momento, que é a água. E nós estamos fazendo aqui uma análise da água como suprimento e como um instrumento, como um meio para manter os nossos órgãos vitais vivos, atuantes, saudáveis. A água é importante. É muito importante. A água, meus queridos, é de grande importância. Enquanto estão enchendo os seres de remédios, enquanto os laboratórios estão enriquecendo
com a desgraça alheia. Sem, no entanto, solucionar o problema, sem trazer uma resposta à altura da situação que assombra. Enquanto, de uma forma cruel, as multinacionais, os grandes laboratórios estão enriquecendo com a sua feitiçaria, os seus remédios, suas químicas, no caldeirão dos seus laboratórios, e que não está tendo resultado e não está dando resposta às necessidades da humanidade. O Criador diz: meus filhos, volte para o método simples, os meus 8 remédios. Não é um método convencional, porque o método convencional está falido. Não é ele que vai resolver. O método convencional já perdeu a guerra contra o câncer. A resposta está nas orientações divinas, na simplicidade das orientações divinas, nos métodos divinos, simples, que o Criador tem ao nosso favor, e diga-se de passagem, baratos e de graça. Só pegar e usar. Por isso é necessário, entre muitos meios de combates às enfermidades, aumentar o consumo de água, saber usar a água de forma racional, inteligente. No sangue nós temos também as plaquetas. A função das plaquetas é reter a hemorragia. Para isso ela precisa de um sinal. Quando você corta uma artéria, imediatamente a exposição daquela irregularidade já é chamada a presença das plaquetas. As plaquetas são chamadas. Aquela região, chamada para aquela região que foi afetada, para ali formar um coágulo. E depois vem células que irão formar uma rede para estampar a hemorragia. Se não houver coágulo suficiente, há uma tendência de formação de trombos espontâneos. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Porém, uma coisa é certa. Se uma pessoa tem a tendência à predisposição de trombos espontâneos, ela tem que aumentar o consumo de água. Ora, quando a pessoa tem um derrame isquêmico ou um infarto do miocárdio, a pessoa vai ao médico e se consulta, e o médico passa alguns medicamentos. E entre esses medicamentos estão algumas cuja finalidade qual é? Ora, é lógico que afinal o sangue, né? É o remédio, o milagroso remédio, o caldeirão da feitiçaria dos laboratórios. Porém, a melhor maneira, entre algumas outras, mas a melhor maneira de afinar o sangue é ter uma... Veja bem, é você ter um trabalho de desidratação adequado. Ou seja, ter uma quantidade de água adequada no seu organismo. Gente, vamos falar do coração. Então aí, água, bastante água, ok? Tem bastante água no organismo, né? Ok?
O coração, ele é muito valioso, muito precioso. Ele, meus queridos, ele é composto de 76% de água. Daí o órgão vital muito precioso que, infelizmente, está matando em primeiro lugar. O coração é um músculo. E todo trabalho muscular, evidentemente que ele esquenta. Ele ingere calor. E ele precisa de algo que venha absorver esse calor. Porque se não tiver algo que venha absorver esse calor, ele vai entrar em fadiga. Ele vai sofrer. Você vai desgastar o seu coração. E a água tem essa propriedade de refrigerar o calor que o coração tem na hora do trabalho. Vamos cuidar do coração. Vamos beber água, quantidade adequada para que ele funcione bem. As amígdalas adenoides, né? Qual a causa principal das amígdalas afetadas na garganta? Por que elas são afetadas? Você tem problema de amígdala? Você tem, meu querido? Você tem dificuldade com as suas amígdalas? Você tem sofrido com as suas amígdalas? Você sabia que as amígdalas ela tem feito muita gente sofrer quando elas infeccionam? Por quê? Existem pessoas que têm as amígdalas boleadas. Ela é boleadazinha, ela é perfeita. Mas existem pessoas que têm as amígdalas com fissuras, com alguns detalhes que pequenos, vamos supor, riscos, fissuras. E quando ela se alimenta, quando ela come, daquelas fissuras, porque ela não é debulhada, porque ele tem essa dificuldade com as amígdalas, aquelas pequenas rasuras, fissuras, os alimentos vão passando ali e vão depositando ali, naquelas fissuras, restos de alimentos. E ocorre o quê? Ocorre que aquelas fissuras, né, elas ficam como depósitos de bactérias. Porque aquele alimento ali nas fissuras das amígdalas vai ser um habitat, um local muito apropriado para as bactérias se reproduzirem. Aí vem a infecção das amígdalas. Os dentes você pode escovar, não é isso? Mas você não pode passar uma escova nas amígdalas. Mas existe uma forma que você pode cuidar das amígdalas. Água. Além de se beber água necessária
para limpá-la na hora que a água está descendo, você pode fazer gargarejo com a água. Sempre após as refeições, gargareje a água. Quando você gargarejar, essa água vai agir limpando as amígdalas, tirando os depósitos de alimentos que estão ali concentrados nas amígdalas. É uma forma de você cuidar das amígdalas. Novamente estou falando de água. Tanto água para beber, né, como água para você fazer o gargarejo. Você vai ver que vai mudar. Dificilmente você vai ter dificuldade com as suas amígdalas. Você não precisa estar passando um processo doloroso de ficar sem as amígdalas. Muitos tiram as amígdalas fora, não deveriam fazer isso. É um grande prejuízo que essa pessoa vai ter quando ela faz isso. Ela pode, de forma apropriada, cuidar das amígdalas. Ter amígdalas saudáveis. E a água é um instrumento para isso. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um grande ajudador, que é do Criador. Ele deu para nós a água. A água, meus amados. Se você tem problema com as amígdalas, beba água o suficiente. E não é só alimento que às vezes leva a infecção às amígdalas, não. Um simples suco, um suco de alguma fruta, também restos ficam nessas saliências dessas amígdalas que não estão boas por motivo de ela nasceu problema nessas amígdalas. E se ela não cuidar dela dessa forma, com água, as bactérias patogênicas vão se alastrar ali, o processo infeccioso vai acontecer sempre. Então, mesmo que seja um suco, fica resíduos. Certo? Mesmo que seja um suco, fica resíduos ali nas amígdalas. Então precisa cuidar das amígdalas para que não faça ali um depósito de bactérias patogênicas. Muitas pessoas têm, como falei, amígdalas com fissuras, com arranhaduras, se tornam um verdadeiro depósito para essas bactérias se alojarem. Muito bem. Uma pesquisa revelou, interessante essa pesquisa, que tomar água em quantidade adequada pode reduzir em 50% os riscos de enfermidades cardiovasculares. 50% se pode reduzir. Que coisa, hein? Como é importante a água. Agora, o que tem a água para ajudar a reduzir 50% dos riscos de enfermidades cardiovasculares? O que tem uma água com coração? Água com coração? Muito, meus queridos. Tem muito. Quando não tomamos água suficiente, o sangue se torna muito denso. O nosso coração é um conjunto de bomba. Você vê o coração é um conjunto de bomba. E se nós raciocinarmos que uma bomba vai funcionar com mais facilidade se ela funcionar com água, ela vai funcionar melhor, com mais facilidade, do que se ela funciona com óleo. É lógico, isso aí é óbvio, né? É óbvio. Por isso, quando se toma mais água, ajuda a eliminar o cansaço e a fadiga que aparece com frequência
Porque simplesmente você está facilitando o trabalho do seu coração. É isso mesmo. Vamos cuidar do coração. Vamos ver aqui os músculos. 75% é água. Os músculos. Que coisa. Todo o trabalho muscular gera calor. É necessário ter um sangue bem hidratado para absorver esse calor. Não é à toa que os maratonistas tomam bastante água. Porque sabem que o segredo é manter a hidratação. Pois a falta de água leva à fadiga, desequilíbrio de eletrolitos e com isso uma série de problemas. Sim, uma série de problemas. Então, vamos cuidar da água. Cartilagem. Cartilagem, 70% é água. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Cartilagem. Por exemplo, aqui nós temos as cartilagens, estamos vendo aqui a cartilagem dos joelhos, ok? A articulação é uma obra maravilhosa de engenharia do Criador. Que Criador maravilhoso, nosso Criador. Você vê a parte branca daí do joelho, essa parte branca, você está vendo bem? É a cartilagem. E 70% ela é água. 70%, 70%. E entre os ossos temos um líquido que se chama líquido sinovial. O líquido sinovial não permite o atrito dos ossos com os ossos. É o líquido sinovial, que não permite que o ser humano não caminhe como um robô. Sem articulação, sem expressão, não. Ele não permite. Ele que dá a desenvoltura do corpo. Porém, em alguns indivíduos, eu queria falar, olhando bem para você, sobre esse ponto muito importante. Meus queridos, preste atenção numa coisa interessante. Preste bem atenção. Sobre a cartilagem. Certo? Se você não toma água suficiente, se você não usa a água necessária, como falei, 70% da cartilagem é água. Se você não usa água suficiente, a sua cartilagem vai sofrer. Se você já sente alguma dificuldade com a sua cartilagem, principalmente com os seus joelhos, com a flexibilidade dos seus joelhos, se você está a caminho, quem sabe, de um problema seríssimo, série de problemas, cartilagem, nos joelhos,
Você tem que detectar esse problema e cuidar antes que seja tarde. Esse líquido sinovial que nós falamos anteriormente, ele é muito importante. Como é que você sabe que você já está sofrendo alguma deficiência da cartilagem? No líquido sinovial? Porque a falta dele, a falta de coisa, vai haver atrito de osso com osso, e com esse atrito vai vir infecções. Meu querido, aí vem a artrose. Artrose. Aí vem sofrimento. A dificuldade de caminhar. Vem a artrose. O sofrimento começa a ocorrer. Tudo porque você não usou adequadamente a água que deve usar. Então, você pode até fazer um pequeno teste, se você quiser, saber como é que está o funcionamento dos seus joelhos. Você já está tendo alguma deficiência na articulação. Você coloca a mão em cima do joelho e faça um movimento com a perna, fazendo sentir o joelho, a palma da mão. Você sentiu um barulho assim, como se fosse arranhando, é que você já está tendo um começo. Você está tendo uma dificuldade. E que você precisa olhar isso aí antes que se torne grave. E essa dificuldade, sem dúvida nenhuma, é falta de água. Água necessária, água em quantidade adequada. Talvez você não tenha esse problema, nunca sentiu esse problema, mas quem sente sofre muito. Mas tudo isso pode ser evitado usando os remédios do Criador. E eu estou falando de um deles, que é a água. Água pura, água boa. Não água com cloro, não água adicionadas químicas, essas químicas adicionam, água pura. Tem que investir nela. É necessário, é preciso. Notem que nosso corpo, eu tenho dito isso aqui, repito, 60% é constituído de água. 60% é constituído de água, nosso corpo. E se ele é 60% de água, significa dizer, por isso, por que pareça, ele utiliza cada dia 40 mil copos de água. E a perda dessas águas, a gente precisa repor essas águas. E só se repõe, evidentemente, é lógico, é tomando esta água. Então vamos cuidar do nosso corpo. Vamos preservar a nossa saúde, que é muito importante. É um grande tesouro que nós temos em nós. Se nós mesmos não cuidarmos, ninguém vai cuidar. Ninguém vai estar preocupado. É nós que temos que cuidar de nós mesmos. É nós que temos que valorizar o que temos. Nós temos um coração que tem que ser valorizado. Nós temos um fígado que tem que ser valorizado. Nós temos 2 pulmões que tem que ser valorizados. 2 rins que tem que ser valorizados. São órgãos vitais que tem que ser cuidados por nós. A promessa do Criador é que podemos viver 120 anos. Por isso que ele falou. Isso é possível, porque ele falou que era para ser assim. E saudável. Então vamos cuidar, vamos preservar o que temos. E olha, sinceramente,
nós temos que prevenir. Porque prevenir é melhor do que remediar. Você há de concordar comigo. Aumente o consumo de água. Beba água. Cuide das suas articulações. Certo? O líquido sinovial, que não permite que o ser humano caminhe como um robô, tem que ser preservado. Porque se você não preservar, você vai sofrer. Você vai sofrer, como mostrei. Artrose, certo? Falei. Que é justamente o atrito que vai provocar desgaste, passando por um processo inflamatório. Como disse, depois vai vir a artrite, e chega um momento em que não tem mais jeito. Você quer saber? Procure conhecer. Você vai cuidar do seu corpo como ele merece ser cuidado. Certo? Pesquisa feita pela Clínica de Mayo, ou Meio, Clínica de Meio, revelou que tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45% se você tomar água adequada. Você pode eliminar 45% de sintomas de enfermidades, como, por exemplo, dor de cabeça, né? Dores nas articulações, prisão de ventre, hemorroides, fissuras anais, dores musculares, certo? Infecções da garganta. Você pode evitar, eliminar gastrites, diverticulites, tantas e tantas outras enfermidades. Uma lista de 45 sintomas podem ser solucionados. Aumente o consumo de água. E isso aí é um processo de reeducação, de praticar um estilo de vida segundo o plano do Criador. Infelizmente, nesses últimos 50 anos, a humanidade perdeu o gosto pela água. Com o consumo crescente de sucos, né? Refrigerantes. E o grande perigo está na quantidade de açúcar refinado nos sucos e as cafeínas e açúcar nos refrigerantes. Dicas aqui para aumentar o consumo de água. Primeiro, abandone os sucos. Abandone os sucos. O apelo por sucos, e quando eu digo abandone o suco, eu também falo do vilão da história, que é abandone os refrigerantes. Minha gente. Abandone os sucos e refrigerantes. Os sucos e refrigerantes é um apelo muito grande,
Porque quando você tem sede, o apelo é que você tem na memória o sabor dos açúcares do refrigerante, aquele gosto do líquido do refrigerante, do líquido. Você vai ter a sensação de que está matando a sede. No entanto, você está matando a você mesmo. Para quem não está acostumado com a água abundante, sente náuseas, né? Então vai se adaptando devagar, tomando água aos goles, vai gradativamente, né? Tomando, sorvendo a água, até você se acostumar. Como verificar se eu estou tomando água suficiente? Como? Existe algum meio, alguma forma? Existe. Pela urina. Você, quando urinar, olha a sua urina. Se ela estiver amarela, ou mais ou menos amarela, enquanto ela estiver um pouco turva, você não está tomando água suficiente. E principalmente quando você urina que fede, que sobra aquele fedor, porque a grande concentração ali de coisa, a urina, você está sem água necessária no seu corpo. Olha a urina. Quando a urina está bem clarinha, significa que você está tomando água suficiente. Você está cuidando do seu corpo. Água em quantidade necessária. Água por dentro, água por fora. Seja como os franceses que não tomam banho, dizem, né? Não gostam de tomar banho. Eu acho que também tomar água. Faça o seguinte, para você não esquecer de tomar água. Coloque água ali, jarra de água na cabeceira da sua cama. Na sua mesa ali de trabalho, no seu local de trabalho ali. Garrafinha de água, um local, um utensílio com água. Para que você sempre tomar a sua água. Lembrar de consumir a sua água. Faça isso. Bastante água. Água, minha gente. Água pura, sem cloro, sem aditivos. Deve ser o estilo de vida que você deve ter que aprender na sua existência. Por quê, meus queridos? Nós temos que entender que a água é o alimento mais importante de uma dieta, né, balanceada, será? Nosso corpo usa 40.000 copos de água por dia para distribuir os alimentos nutritivos de todas as células e para remover os resíduos. O Criador desenhou nosso corpo para reciclar toda essa quantidade de líquido, mas no processo se perde um pouco de água e necessitamos repor esta água. Um adulto, em média, necessita de 6 a 8 copos de água por dia. Ele necessita disso. Essa quantidade. Meus queridos, precisamos entender isso. Precisamos compreender isso tudo para que a gente não caia nas desditas, para que a gente não caia no assombro das enfermidades. Os hospitais estão cheios. A medicina convencional não está conseguindo resolver o problema. Os laboratórios estão enriquecendo com a desgraça e a miséria dos outros. Como eu disse, o laboratório com seu caldeirão, sim, de feitiçaria, fazendo toda aquela poções de química
distribuindo em líquido e em comprimidos, na realidade está matando a humanidade. Usando essa situação para enriquecimento, porque a rede de laboratórios, a rede de fábricas de produções de remédios é uma das mais ricas deste planeta. Não precisamos disso. Você não precisa disso. Talvez eu esteja falando para pessoas que na sua casa tem lá na farmacinha uma quantidade enorme de remédios. O que boa parte do seu salário é empregado em remédios dos laboratórios. Vive a mercê dos laboratórios, escravizados até o último suspiro. Mas você não precisa disso. Busque conhecer os remédios do Criador. Ele tem 8 remédios. Excelentes. Falei agora sobre um deles, que é a água. Vou falar de mais 7 remédios. Eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida esses remédios do Criador, sua vida vai ser outra. Eu apliquei na minha vida. 30 e poucos anos atrás, eu comecei a vivenciar esse estilo de vida, este padrão de vida. E olha, eu posso ser um testemunho vivo que o que foi feito na minha vida durante esses anos. Eu era uma pessoa que tinha problema seríssimo de infecções nas amígdalas, problema seríssimo de infecções de fígado, problema de fígado. Minha mão descascava. Quando havia as crises, ficava apostado por questão das amígdalas, inflamações, dias. Uma pessoa que não era saudável. E tantas outras coisas. Mas quando comecei a aplicar os remédios do Criador na minha vida se tornou-se outra. Eu quero chegar aos 120 anos, mas eu não quero 120 anos, eu quero é ir logo estar lá em casa na eternidade, aguardando meu Senhor voltar. Eu quero ir para casa. Mas enquanto Ele não vem, eu quero viver para servir o Senhor, ter disposição, ter energia, ter força física, saúde, para servir o Senhor. Fazer a vontade dEle, ser um instrumento nas mãos dEle. Gostaria imensamente que você também tomasse essa posição. Você pode fazer isso aí. Você pode se libertar hoje mesmo. Porque, como disse o Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira carta de João, aliás, segunda carta de João 3, diz que ele deseja que nós estejamos saudáveis, a gente esteja bem, saudável, com saúde. O Criador quer que quem tenha saúde. Doença é pecado. Doença é transgressão. Mas você pode ser saudável, viver saudável. E se o Senhor não voltar daqui, você completar 120 anos, você completa 120 anos saudáveis. Morre não de enfermidade, não mas de velhice. Que o Criador possa abençoar você. E você possa ser saudável. Como eu disse, você aplicar os conhecimentos que nós estamos usando, apresentando aqui, sua vida vai mudar. Você vai ter mais chance, muito mais chance. Eu termino dizendo que nada podemos contra a verdade, mas em favor da própria verdade. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Até o nosso próximo encontro. E que Deus abençoe a você e a sua família abundantemente. Graça e paz.